Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Ishvaro Guratmeti Murti Beda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Sedanta Gocharam Damagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om Namastê. Bom dia a todos. Professor, Uhum. só para complementar aqui, Diga, querido. oi, sempre que eu penso em falar, sempre penso em perguntar, o senhor já vai respondendo na sequência. Então, assim, é uma sincronicidade, assim, que às vezes eu fico sem ter o que falar, porque em seguida o senhor já vai respondendo, sabe, nas questões que os colegas vão perguntando, vão expondo. Então, assim, eu acho bacana isso, mas às vezes a gente também fica tem que ficar quieto. É isso. Queria Tá. agradecer mesmo sem falar. Sim. Então, no início a maioria de nós temos aquela ansiedade. Cadê o Felipe? Felipe Fagundes é assim, ele tem uma mente muito ativa, ele é muito inteligente, e ele, no início, ele me bombardava de perguntas e questões o tempo todo. E eu tentava acalmar ele, dizendo, calma, que as respostas vão ser dissolvidas, não é que elas vão ser respondidas, elas vão ser dissolvidas na medida que você se expõe aos ensinamentos, né? Então, é por aí mesmo. As escrituras gradualmente, né, vão desenvolvendo essa clareza, essa visão, esse darshana, né, dessa visão, né, a partir, né, deste conhecimento, a visão vedântica, né, e as coisas vão ficando claras e a nossa mente vai ficando mais clara, mais pacificada, mais forte, né, a gente vai colhendo mais e mais os frutos desta sabedoria espiritual. Então, é por aí mesmo, essa sincronicidade com os ensinamentos é natural. O Vedanta apresenta este modelo, pergunta e resposta, né, nas escrituras, exatamente para facilitar, né, porque a maioria das nossas dúvidas, vaguezas, abstrações, questões, elas não aparecem, elas não surgem realmente na mente consciente, né? Então, a gente não sabe nem, às vezes, como elaborar uma questão, uma pergunta. Então, as escrituras, elas apresentam esse modelo de perguntas e respostas. E, no caso, nós temos o Lord Krishna, o Arjuna apresentando questões e o Lord Krishna respondendo. Isso vai resolvendo a questão, todas as questões que permanecem mais ou menos no subconsciente, tá? É por aí mesmo, eu fico feliz de ver o seu progresso, Marilete, como eu vejo feliz de ver o progresso de todos vocês. Não tem jeito, se a gente realmente entra nesse programa, né, neste programa vedântico, não tem modo. A gente, dependendo de cada um de nós, né, a gente só tem que se levar, crescer, né, nesse processo. Não tem declínio, tem só crescimento espiritual, né? Isso é legal, é bacana e me encoraja a continuar fazendo isso junto com vocês. Nós vimos nos versos anteriores, né, que Krishna ressalta que ele é não somente a causa inteligente, mas ele é a causa material, né? Ele não somente criou o universo, mas ele criou sem precisar de comprar matéria-prima de um outro universo, né? Porque, caso contrário, nós estaríamos naquela famosa regressão infinita que é ilógica, né? Então, não. Como é que a gente vai explicar para o buscador espiritual que ele criou e ele, sem dúvida, é a causa inteligente, causa eficiente, mas, diferentemente das outras criações humanas, ele não precisou de obter a matéria-prima. A matéria-prima é simplesmente obtida a partir dele mesmo, né?
Então, ele é a causa inteligente, ele também é a causa material. E essa causa material nos permite desenvolver uma visão muito importante, o que é chamado de a visão de Ishvara Svarupa, da natureza de Brahman, como manifesto, né, exatamente como essa criação que nós percebemos, né? As pessoas mais sensíveis, as pessoas com mentes mais sensibilizadas, né, elas começam a perceber este senhor, este Lorde, este Criador, né, como a inteligência, né, a inteligência, as leis e os princípios que sustentam esta ordem aparente. É uma ordem aparente? Sim, é uma ordem aparente. E este corpo-mente, que é o agente, que é o instrumento de experiência, também é um instrumento aparente. São todas configurações, ornamentos de ouro naquilo que é o ouro. O ouro é a única realidade. Então, a consciência é a única realidade, tudo que existe aqui é parte desta ordem de realidade mítia, né? Que é uma ordem aparente de sobreposição de namarupas, né? Então, este jiva aparente, né? Ele tem a possibilidade de desenvolver a visão do Senhor, não limitada por um nome, por uma forma, mas expressa na totalidade de todas as formas do cosmos. Então, é uma visão cósmica, é uma visão importantíssima, que só é possível na medida que nós compreendemos que Ishvara, Brahman, é a causa material também, e ele se manifesta como esta beleza que nós, então, estamos sempre em contato. Eu estou passando por um período aqui que eu estou trabalhando mais do que eu devia, ou eu trabalhava antes. Por quê? Eu comprei essa chácara e eu pensei que era tudo bem, você tem, deixa as árvores crescer, as minhas árvores de fruta começaram a morrer. Então, eu estou aqui no maior corre-corre, tentando aprender, né, com outras pessoas, contratando algumas pessoas para entender como você pode viver, né, em harmonia com as plantas, com as árvores, de modo que elas cresçam felizes e elas produzam. Então, não é fácil. Aí você vai ver a inteligência de cada árvore, entendeu? Por que que ela responde assim? Por que que ela responde? Por que que as formigas chegam e atacam? Então, é um campo assim de leis e princípios extremamente inteligente, que quando você começa a conectar com isso, eu falo, meu Deus, isso aqui é muito mais inteligente, muito mais bem estruturado, muito mais complexo do que simplesmente colocar uma semente, crescer alguma planta, uma árvore, e depois pensar que você pode, né, simplesmente desfrutar sem dar nada para as plantas. Aqui é um constante, toma lá da cá, toma lá da cá, é a lei deste universo, né? Por isso que nós, vedantinos, somos encorajados a dar, né, a doar, a oferecer algo, aquilo que é o Criador, cuja causa inteligência e a causa material, porque é ele que está sustentando isso tudo através desse conhecimento total, dessa inteligência, dessas leis, desses princípios. Então, o indivíduo que desenvolveu esse darshana, essa visão deste Ishvara cósmico, né, manifesto, né, ele simplesmente ele é um bhakta muito mais evoluído, né? Porque passar da visão cósmica para a visão de que, na verdade, o Deus real, o Ishvara real, o Brahman real, ele é nirguna, ele não aparece diante dos nossos órgãos sensoriais e a mente. Você só pode compreender ele como o substrato de tudo isso, como o espelho que reflete tudo isso, né? Ou como o adhisthana, né? O pano de fundo no qual tudo isso é projetado pelo poder de Maya. Então, aquela outra visão, ela requer uma visão intermediária, que é a visão do Brahman cósmico, manifesto fisicamente, e não só fisicamente, porque depois tem o mundo mental também, né? Ele também é tudo que existe no mundo mental, como nós vimos, né, em versos anteriores. Mas aqui nós estamos falando do devoto que desenvolveu essa visão cósmica do Senhor, que é um passo, né, um estágio indispensável, né, para que a gente possa realmente compreender, né, e assimilar e internalizar a compreensão de que o Saguna Ishvara, em realidade, é Nirguna Ishvara,
Do mesmo modo que o Nirguna Atma do Jiva Atma é, em realidade, o mesmo Nirguna Atma de Paramatma. Existe somente um Atma cuja natureza é Nirguna, é livre dos gunas. Né? Ele é livre dos gunas, é a consciência e a existência, a sobreposição, a configuração dos gunas de Maya vai criar uma infinidade de namarupas, né? Mas fundamentalmente tudo aquilo nada mais é do que este pano de fundo, esse adhisthana, né? Este reflexo, a consciência que através do Prakriti de Maya reflete esta ordem refletida, esta ordem aparente, né? Então, nós vimos tudo isso e eu estou ressaltando ainda mais a importância de nós conseguirmos desenvolver esta mente tão sensível, tão purificada, tão capaz de ver a inteligência que mantém tudo isso em torno de nós, né? E desenvolver uma sensação, um sentimento de apreciação, devoção, reverência, agradecimento, gratidão, como queiramos, é uma sensação natural por aquilo que nos permite viver essa experiência humana na dualidade no planetinha dos bárbaros, como, né, eu costumo dizer. Ok. Como não existe nenhuma matéria-prima externa, a matéria-prima só pode ser realmente derivada do Criador, ele mesmo, né? Olha, essa história de Criador, para aqueles de nós que passamos pelo Mandukya, precisa ficar muito claro isso, entendeu? Existe um Criador? Sim. Existe o Criador, existe uma criação? Sim. É uma criação mítia? Sim. O Criador é um Criador mítia? Sim. E aquele de nós, os jivas, que interagimos nesta criação mítia, o que nós somos? Nós somos mítia, criaturas. E é tudo isso, mas para você projetar esta ordem aparente, esta ordem mítia, isso requer uma inteligência suprema, absoluta, capaz de ser não somente consciente da única fonte de inteligência que existe, né, que é o brilho da consciência, né, como também capaz de ter o conhecimento de todo o conhecimento humano, de tudo aquilo que existe no âmbito da experiência desses organismos, né, inteligentes que aqui no nosso planeta nós chamamos de humanos. Então, é um conhecimento de tudo. Isso existe dentro de uma ordem aparente. Sim, imagina uma miragem. A miragem está lá, pum, tem uma projeção. Você pensa que não existe uma inteligência para projetar aquilo? Existe uma inteligência projetando aquela miragem. Essa inteligência também é do Senhor. Se por acaso, dentro do âmbito daquelas leis que produzem aquela miragem na areia do deserto, aparecessem umas entidades dentro do âmbito da ordem miragem na areia do deserto, algumas entidades que pudessem experimentar a miragem como se fosse verdade, entendeu? Aí nós teríamos a mesma reprodução do que a gente vive aqui hoje. Nós temos algumas entidades capazes de experimentar esta subordem chamada a miragem projetada por Ishwara através das suas leis físicas na areia do deserto, e existe uma entidade lá. Se existe uma entidade, existe um jiva. Se existe um jiva, existe consciência refletida, consciência individual, e se existe a consciência individual, até mesmo a miragem do deserto serviria para quê? Para obter o conhecimento da real natureza do universo, da real natureza do ser. Você entendeu? Nós vivemos dentro de mítia, mas dizer que isso é mítia não significa dizer, ok, então isso não me interessa, eu não preciso nem de me preocupar com essa compreensão a respeito de mítia, porque eu sou Brahman, eu sou Satya, isso é mítia. Sim, essa discriminação é importantíssima, porque você precisa estabelecer essa clareza de convicção de que Satya é a única realidade, mas tudo ocorre dentro do âmbito de Satya. Essa projeção na areia ocorre dentro do âmbito da areia. Essa ordem aparente, essa projeção aparente, ela precisa ser compreendida como desenhada por um arquiteto cuja o conhecimento é absoluto, entendeu? Então, quando a gente diz que
Saguna Ishwara, fundamentalmente, é Nirguna Ishwara, ou Saguna Brahman, né? Fundamentalmente, é Nirguna Brahman, é o mesmo conceito, né? Então, o que é este Nirguna Brahman, este Nirguna Ishwara? É a consciência existência, a única realidade. Mas no âmbito desta consciência, Maya superimpõe, né? Superimpõe ou projeta, né? Um vestimento, ou cores, nomes, formas, energias, e entre essas energias existe a energia do conhecimento total, do autoconhecimento e conhecimento de tudo que é fenomenal, né? Então, a gente precisa realmente apreciar esta inteligência suprema, ao invés de dizer, não, isso é mithya, inteligência. Toda inteligência somente existe no âmbito de mithya. Toda a inteligência, né, do âmbito da experiência humana só existe em mítia, né? E essa é a inteligência suprema que nos concede alguma inteligência, a inteligência humana. Por exemplo, se nós dizemos que esse Criador ele é predominado pelo, pelo Sattva-guna, é uma parte, é um aspecto do Prakriti de Maya que é denso em Sattva-guna, então dali surge essa inteligência suprema. Então, é essa inteligência suprema que vai refletir a inteligência, de modo que essa inteligência seja, por sua vez, né, como se diz, indiretamente refletida, este mesmo Sattva-guna, essa mesma consciência refletida no Prakriti de Maya, vai refletir no aparato refletor, que é o corpo sutil humano, né, e vai produzir uma inteligência humana. Então, a nossa inteligência depende da inteligência de Saguna Brahman, Saguna Ishwara, que é inteligência total a respeito de tudo que existe no âmbito fenomenal, que depende daquele princípio que é além da inteligência, do conhecimento e da ignorância, mas sem o qual, né, sem o qual a inteligência de Ishwara e as pequenas inteligências humanas são impossíveis, né? Então, tudo se resolve nesta inteligência, e é importante nós compreendermos o papel deste relacionamento devidamente estabelecido entre a criatura e o Criador, que nada mais é do que a inteligência que nos concede inteligência para crescermos, chegarmos às escrituras do Vedanta, né, estudarmos, contemplarmos, analisarmos esses ensinamentos, purificarmos, desenvolvermos uma sensação, um sentimento, né, sublime, maravilhoso de gratidão, de amor, de alegria, de felicidade, né, por estar aqui vivendo essa experiência difícil, né, mas ainda assim que nos proporciona a possibilidade do autoconhecimento e da felicidade e da alegria de viver, que a existência existe, mas somente através dos jivas, sejam eles, principalmente os humanos. Eu nunca vi uma galinha minha feliz realmente. Elas expressam uma certa felicidade só quando eu chego perto com comida, meu cachorro também, né? Então, nós somos aqueles que temos a possibilidade de uma expressão de quê? De alegria, de felicidade, de amor, de compaixão, de empatia, né? Ver uma pessoa feliz, uma pessoa naturalmente alegre e feliz, é contaminante, é contagiante, né? É contagiante. Todo mundo quer chegar perto de uma pessoa que seja genuinamente feliz. Não a felicidade, alegria plástica que você encontra muito frequentemente no povo americano, aquele sorriso plástico. Não, genuinamente uma pessoa satisfeita, feliz, pacificada, né? Então, tudo isso é possível através deste relacionamento com o Senhor, que tem um poder de purificação enorme, tá? Então, aqui o Swami continua dizendo que ele fala uma coisa que eu toquei nesse assunto ontem, né? Quando você está em Mithya, você está interagindo com o quê? Com o mundo dos nomes, cores e formas, os objetos, os namarupas, né? Quando você vê os namarupas, quando você foi bem informado, quando você foi bem educado, quando você assimilou esse conhecimento, o que que você vai ver? Você vai ver a árvore, o pássaro, o cachorro, a galinha, né? O papagaio. Você vê os tucanos, você vê tudo isso, você vê o céu, você vê tudo isso ao nosso redor, né? Quando você
vai sair na sexta-feira, ou no sábado, ou no domingo, você vai, eu vou botar uma joiazinha de ouro. Quando você coloca a sua joia, né, o seu brinco, o seu anel, o seu colar, se olha no espelho, você vê o quê? Você vê o ouro, você vê os ornamentos, mas você vê o ouro também, né? Porque os ornamentos são os namarupas de ouro. Mas a sua visão não é somente o namarupa, a sua visão é o namarupa e a essência do namarupa que é o ouro. Quando você é realmente bem educado, bem estudado, bem culturado nesta tradição, você desenvolve esse darshan, essa visão, não somente do ornamento, mas do ouro. Do mesmo modo, você desenvolve uma visão de que, uau, olha só, a natureza é o melhor lugar para a gente perceber esta beleza, esse milagre da vida, porque aqui as coisas estão mais vivas, tem um monte de givas vegetais, do reino animal, do reino vegetal, do animal. Então você vê realmente o milagre da vida. Quando você vai morar em São Paulo, que é tudo cimento e concreto, e asfalto, você vê menos isso, entendeu? Mas ainda assim você tem a capacidade de ver os outros seres humanos, independentemente dos estados mentais deles, e saber que isso é o Senhor realmente. Olha só que papa karma o Senhor deu para esse pessoal, ao ponto deles viverem em São Paulo, né? Na capital, né? É por isso que a Betânia escapou de lá, né, Betânia? Então, quando nós vivemos, quando nós observamos o mundo ao nosso redor, alguns de nós desenvolvem a visão que não exclui os namarupas, não exclui os ornamentos de ouro, mas vê o ouro. Você vê as coisas e as pessoas ao seu redor, mas você vê o que? A inteligência por trás de tudo isso. Aquilo que concede a glória de tudo isso. A glória vem toda ela dessa inteligência suprema. Então você tem uma visão que não exclui os namarupas de Mithya, mas integra, mas você está vendo a essência fundamental de tudo isso, que é o ouro, né? E você não precisa, depois de um tempo, você não precisa fazer um esforço para lembrar a natureza essencial de toda essa manifestação. Do mesmo modo que mais para frente, com o autoconhecimento bem assimilado, você não precisa fazer um esforço para lembrar que eu sou o Brahman, a essência, o substrato de tudo isso. Do mesmo modo, no estágio mais intermediário, você não precisa fazer um esforço para ver o mundo e ver Deus como a inteligência que sustenta tudo isso, tá? Vai ficar natural, porque esse conhecimento a respeito da natureza de Saguna Deus, Deus manifesto como todas as formas, Deus manifesto como todos os nomes. Quando você está muito sólido nessa compreensão, então você já não precisa de esforço, você tem essa visão, você vê Deus e aquilo vai purificando a mente, vai purificando o centro emocional do indivíduo, ele vai desenvolvendo uma alegria inerente àqueles que apreciam, agradecem e oferecem alguma coisa em retorno. Se você não oferece alguma coisa em retorno, você jamais vai ser feliz. Eu tive uma conversa com o meu empregado aqui, caseiro, e porque tem uma situação que as pessoas da família lá, da esposa dele, isso e aquilo, começam a pegar, a arrumar emprego nessa igreja deles, que ficou grande, que é parte de uma igreja grande, aí começa a entrar naquele âmbito de cabide de emprego, né? Então ele falou, se eu conseguir uma dessa, né, aí eu estou bem, bababá. Eu falei, se você conseguir um cabide de emprego aí nessa igreja gigante, fazendo alguma coisa, você vai parar e trabalhar para mim. Aí ele olhou para mim, senhor Arlindo, vou parar sim, porque quem é que vai querer trabalhar duro, que nem eu trabalho, debaixo do sol, se eu tenho um salário de 3.000, né? Simplesmente sem fazer nada, né? Eu falei, só que o ser humano, ele precisa dar alguma coisa, você não pode viver de cabide, entendeu? O trabalho dignifica o homem, como diz o ditado popular. Se você não dá algo em retorno, entendeu? Você é um parasita social e você não vai ser feliz. A felicidade vem nesta doação, neste dar alguma coisa em retorno, sabendo que você está dando isso para Ishvara, fundamentalmente. Em um esforço. Você tem a visão de ambas as ordens, Mithya e Satya, Mithya e Satya, Mithya e Satya. Mithya existe dentro do âmbito de Satya. A gente não quer simplesmente rejeitar a Mithya como se, entendeu? Ela não tivesse nenhum valor. Não. A mente humana vai conseguir chegar perto de ter a visão de Aham Brahmasmi, que é a visão de Satya, na medida que ela compreende a visão de Mithya
e ela resolve a visão de Mithya na inteligência do Criador. Aí você resolve tudo nesse princípio, né? Aí a sua mente ficou mais refinada, mais sutilizada, né? Mais purificada. Você desenvolveu aquela emoção muito superior ao amor humano em geral, né? Que quase sempre é condicionado por muito interesse pessoal. Você, quando começa a desenvolver esse amor pelo Criador, é um amor mais desinteressado possível, no seu estágio mais maduro, entendeu? É um amor, é simplesmente um agradecimento que abrange, né, que encompassa até mesmo todas as dores que esse sistema Deus possa nos propiciar, dependendo do parábada coletivo do nosso planeta, né? Então, este Bhakti é aquele que não tem necessidade de meditar, fechar os olhos ou ir para o seu Puja Room para ver Ishvara, para ver essa sabedoria, essa inteligência suprema, né? Então, esta é uma pessoa que não precisa fazer tapas, não precisa de viajar, não precisa fazer nada, ela simplesmente vê o Criador, essa inteligência por trás de tudo, né? Quando eu vejo uma pulseira, eu sei que eu estou vendo ouro, quando eu vejo este mundo, eu estou vendo Shwara. Esta é a minha visão, né? A minha visão do Senhor, que aparece como este universo. Esta apreciação, agora ele já muda. Em vez de falar Darshana, essa visão, ele já substitui a palavra Darshana, que quer dizer visão, apreciação, esta apreciação do Senhor como o próprio universo manifesto é chamada de Virat Bhakti, uma devoção à totalidade do universo manifesto. Então, não somente você tem a visão, mas aquela visão naturalmente é como uma rosa. Uma rosa naturalmente ela tem que produzir uma certa fragrância. Aquela visão naturalmente vai produzir uma fragrância. Essa fragrância é uma devoção, apreciação à totalidade do universo como Deus manifesto. Então, este outro ângulo para definir esta devoção mais elevada, né, é esta, né, de ver a devoção por este Ishvara, por esse Deus que aparece manifesto como o nosso Vyavaharika, o nosso universo manifesto, né? Existem outros ângulos para nós definirmos essas devoções mais elevadas, né? Essa também tem um outro nome, também é chamada de Vishvarupa Bhakti, devoção de Ishvara como em toda a sua forma cósmica, né? E você, uma vez que você tem essa visão, você já não precisa mais de fazer puja ou invocar a devoção, né? Se tornou natural para você, né? Ele diz aqui, para uma mente menos sofisticada, menos refinada, uma mente imatura, uma mente analfabeta em termos de sabedoria espiritual, né? Ela não conhece as escrituras e aí ela vai ficar limitada ao que a devoção dela vai depender de um templo, né? De um local, de um ashram, um local onde ela possa ir lá fazer pujas, fazer outras sadhanas, né? Outras cerimônias para invocar a devoção. Então, eu quero ser o devoto. Então, se trata de um bhakta, né? Uma devoção muito elevada, que é a devoção do Karma Yogi. É a devoção mais elevada do Karma Yogi. Você pode ser Karma Yogi ainda preso na visão de Ishvara, a visão de Deus, como condicionado por um nome, uma forma, com atributos, como Krishna, o Vishnu, ou qualquer que seja a deidade, né? De fato, a pessoa se tornará o maior Karma Yogi. Tá vendo? Ele fala aqui, ó. De fato, nós estamos nos referindo ao Karma Yogi mais elevado, né? Qualquer experiência que venha de qualquer parte do mundo, né? É uma experiência dada pelo Senhor. E por que ela vem do Senhor? Vem do Senhor? Como assim? Eu sempre ouvi dizer que Deus é amor, Deus é compaixão, sim, né? Mas Deus também
é ódio. Deus, ele encompassa todos os pares opostos, né? O bem e o mal. Por quê? Porque Deus, né, ninguém sabe por quê, né? A gente já viu em diversas passagens do Gita que no início as escrituras apresentam Deus colorido pelos aspectos positivos dos gunas de Maya, como amor, compaixão, né, etc, etc. Mas Deus, na verdade, ele encompassa todos os pares opostos, né? Então, qualquer experiência, até mesmo uma experiência que possa parecer muito trágica, muito cruel, muito dolorosa, né? A gente compreende que Deus é totalmente imparcial. Deus é totalmente imparcial. Ele nos dá de volta aquilo que nós semeamos, cultivamos, plantamos, né? Eu não tenho nenhuma dúvida que essa nossa civilização, ela se perdeu e agora está perdida mesmo completamente, né? E o que que a gente pode esperar, né? Se você não utiliza o seu livre-arbítrio de modo realmente, né, inteligente, eficaz, e você começa a ser enganado, começa a ser atraído, vai ficando sempre mais perdido no mundo, né, dos prazeres sensoriais, das ideias que tudo vale, tudo pode, todos nós somos livres, o importante é fazer o que você quer, você vai se afastando da religião e da espiritualidade, você se torna um animal, né? Agora, um animal não precisa de livre-arbítrio, precisa? Hein, Betânia? Um animal não precisa de livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi dado aos seres humanos, aos vivos humanos. Para quê? Para processar karma, processar vasana, processar a experiência, e através deste livre-arbítrio, que é a nossa faculdade de discriminação, ele vai simplesmente extraindo das experiências sabedoria, conhecimento, né? Se você perde a sua faculdade de discernimento e se entrega ao mundo enlouquecido dos prazeres sensoriais, e isso e aquilo, e vale tudo, e a vida é curta, é melhor a gente fazer o que a gente pode fazer, porque tudo que existe são os prazeres da vida, né? Então a pessoa se perdeu espiritualmente. Então, se uma civilização como um todo se perde espiritualmente, né? Então eu não vejo muito propósito deste palco no planetinha nosso, né? No qual as pessoas abriram mão dos seus livre-arbítrios. Se o pessoal começa a abrir mão do livre-arbítrio e se torna simplesmente animais selvagens, os materialistas são animais selvagens. Eles só querem realmente consumir prazeres, eles querem mais e mais. Como é que você consegue conceber pessoas neste planetinha que acumularam bilhões e estão perto de ser em uma competição para ver quem vai ser o primeiro trilionário que vai acontecer em um ano, ou dois, ou três? Amigo, como é que você pode conceber uma raça humana onde uma vasta maioria está passando necessidade e fome e esses enlouquecidos materialistas estão lá acumulando bilhões e trilhões, né? Você precisa ser muito disfuncional e a sociedade se tornou disfuncional ao ponto que esses multibilionários e trilionários são idolatrados como os deuses, né? O modelo que eu gostaria de ser. O mundo pirou, o planetinha pirou realmente. E o Swami Paramarkananda, já 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, que eu ouço muito ele, já dizia que a decadência realmente tangível, ela está rolando, isso é o assim dito Kali Yuga, né? É o período onde tudo vai se perdendo, a religião vai sendo destruída, perseguida, né? A espiritualidade também. Então, por que que eu estou falando isso? Assim, a maturidade vai fazer do indivíduo um indivíduo religioso, espiritual, né? E um devoto realmente capaz de crescer espiritualmente. Caso contrário, ele começa a declinar espiritualmente. Ah, sim, agora eu lembrei. Porque todos os pares opostos incluem tragédias também, né? Então, se amanhã, né, as leis do karma, né, que é a melhor modo da gente compreender esse sistema Ishwara, se ela decide colocar fim nesta civilização, você tem ideia quantas civilizações já desapareceram neste planeta, neste planetinha?
diversas. Ciência prova, né? Então, se ele disser, não, chega, isso aqui, a piração aqui tá irreversível, vamos botar fim e depois vamos brotar tudo de novo, né? Se ele fizer isso, a maioria das pessoas por aí que se dizem religiosas vai dizer, não, mas isso não é justo, isso é cruel, Deus vai salvar, Deus vai proteger. As pessoas são infantis, elas não compreendem Deus, não compreendem Ishwara. Ishwara é a totalidade de todos os pares opostos, e ele não oferece para a gente esses palas, né? esses karmas, esses parábadas, deliberadamente, é com base no exercício do nosso livre-arbítrio. Então, se a destruição vem, um devoto realmente maduro diz assim, que seja feita a sua vontade, Senhor. A gente vê isso, né? Nas passagens bíblicas, que seja feita a sua vontade. Então, esse é realmente um devoto do mais alto calibre, né? Toda experiência vem somente deste Senhor, portanto, nenhuma experiência você deve rejeitar. Aceite os prazeres e dores, aceite os grandes prazeres e as grandes tragédias. Saiba que tudo isso é regido pela lei do karma, né? Você não precisa chorar ou ficar triste, entendeu? A mim, a pessoa morreu, mas tudo bem, ela vai nascer de novo. Esperamos, vamos cruzar os dedos para que ela nasça, né? Nasça realmente como um outro ser humano, em boas circunstâncias, ao invés de nascer como uma barata, né? Mas vai nascer de novo. Tudo vem do Senhor. Toda a felicidade, Sukam, toda a infelicidade ou tristeza do Kam, toda a aquisição, todo o ganho, toda a perda, toda a manutenção, toda a vitória, todo o fracasso, toda a derrota, toda a honra, toda a desonra, todos os pares opostos, todos eles vêm do Senhor, em outras palavras, eles são subprodutos, né, desta lei mais primordial dentro do âmbito da experiência humana, que é causa e efeito, que é a causalidade, que é o karma. Então, com esta compreensão, essas pessoas recebem tudo aquilo que vem sem resistência. E assim, eles me adoram até mesmo diante de grandes dificuldades, né? Então, quem é aquele devoto que, apesar de grande adversidade, dor e dificuldade, ainda está ali, né, de coração repleto, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de ter vivido, e como uma vez, né, dizem que o Abherananda disse quando ele estava para deixar o corpo, né, que você quer voltar, Swami Ji? Ele disse, por que não? Mas para quê? Simplesmente para adorar o Senhor, né, para chanting o nome do Senhor. Por quê? Porque a gente vive para ser feliz e não existe uma felicidade maior do que o amor, né? Existe felicidade maior do que o amor? Eu não estou falando de um amor químico, físico, da atração sexual, estou falando de um amor realmente, entendeu? Não existe felicidade maior do que você ser uma experiência de amor, de apreciação, de respeito ao milagre da vida, aos outros, apesar dos limites de cada um de nós. Não existe felicidade maior do que a devoção, entendeu? Que é o único amor realmente desinteressado, é o amor para com o Criador, sem o qual você não existe, né? Amor é a felicidade, felicidade é Shanti, Shanti também é o amor, né? Essa não resistência às experiências se chama prasada bhuti, atitude de gratidão. Essa não resistência é a atitude mais saudável e mais elevada, porque qualquer experiência que surja, você vê como um prasada, um presente do Senhor, uma oportunidade dada para o Senhor, é uma situação que você não pode mandar de volta. Dizer, Shwara, essa não, hein? Essa não. Toma de volta. Manda outra, mas esse parábola eu não quero. Não. Se aceita, né? Se aceita. Em relação, aí o Swami traz esse conceito, em relação ao futuro, eu posso tentar alguma coisa, né? Se eu sei que está acontecendo coisas, né, terríveis por trás dos bastidores neste mundo nosso, eu posso, né, tentar mudar o futuro, né, junto com outras pessoas.
né? O futuro a gente pode tentar mudar, mas aquilo que já se manifestou, né? E aquilo que manifestou no passado também já era. Aquilo que manifestou agora no presente já era. No futuro eu posso tentar modificar, mas quando chega, não nos resta que aceitar. Aceitar com esta compreensão, ela muda a nossa atitude de tal modo que a gente aceita com o coração repleto de gratidão, apesar das dores, apesar das adversidades. Aceite tudo. Este é o único método de aceitação de verdade, é considerar tudo como uma oportunidade ou como praçada, né? Então, praçada, eu gosto de usar a palavra oportunidade, né? Porque a gente aprende através do amor e da dor, né? Dos prazeres e das dores, né? Então, tudo é uma oportunidade, por isso que a gente aceita, né, como se fosse um presente do Senhor, porque é uma oportunidade que nós temos de reorganizar nossas mentes, nossos pensamentos, nossos valores, redirecionar o curso de nossas vidas e etc. Portanto, o maior Karma Yoga é o Virat Bhakta, é o devoto da totalidade do universo manifesto, que é somente o Lorde Ishvara. Aí o Swamiji traz aqui uma passagem do da escritura de Ramana Maharshi, que foi integrada ao corpo de conhecimento do Vedanta, o Padesha Saram, adoração a Deus em sua forma óctupla, né? O ar, o espaço, o ar, fogo, água, terra, sol, lua e seres vivos, né? Então, é muito interessante que essa passagem, né, das escrituras fazem referência aos 5 elementos, né? Mas o sol, sem o qual a vida aqui, né, os jivas não sobrevivem, a lua, que não sei exatamente o motivo, mas sem a lua tem uma influência enorme nos ciclos naturais, né, da, da vida nossa aqui, da natureza, né? E os seres vivos, que são os jivas humanos, os jivas do reino animal e do vegetal, que, né, que são os atores realmente. Tudo isso é desenhado para os seres vivos, sendo o jiva humano o grande ator, né? Porque tudo isso parece ser como uma escola que permite ao jiva, né, ao jiva humano, né, crescer, evoluir, se purificar, até que ele compreenda a sua natureza divina. E talvez, dizem as escrituras, não precise mais retornar nesta ordem, pelo menos nesta ordem física mais densa, mais difícil, como é aqui no planetinha dos bárbaros, né? Adoração a Deus em sua forma óctupla, entendendo que esse Deus é a totalidade do manifesto. Esta é a adoração mais elevada, superior, adequada, etc. E por que eles são capazes de fazer isso, esses bhaktas mais elevados, né? Porque são pessoas bem informadas, são pessoas que tiveram mérito espiritual, mérito kármico de entrar em contato com as escrituras, né? Védica, vedânticas, né? Receber esses ensinamentos, desenvolver, crescer em sua compreensão, em sua visão, a ponto de desenvolver a visão de Ishvara em sua expressão cósmica aparente, né? Então, eles são capazes de fazer isso por quê? Por causa das escrituras. As escrituras é a única fonte realmente de conhecimento que é passado de professor a aluno através de todas as gerações, né? Então, elas são pessoas bem informadas a respeito do quê? Dos ensinamentos das escrituras, né? E quais são as informações que elas têm? Neste nível mais importante, né, deste devoto mais elevado de Saguna Ishvara, é que toda a criação é a manifestação deste Senhor, deste princípio que é Brahman manifesto, né, como a inteligência suprema. Essas pessoas são sábias, elas são sábias e elas têm uma
eles são chamados de Buddha, são sábios, né? Buddha, eu não sei a derivação, Buddhi significa ensinamento, intelecto, conhecimento, mas Buddha são os sábios, mas aqui o Swami faz uma distinção, eles não são os sábios que sabem que a única realidade é Nirguna Ishvara, não, esses são sábios, eles compreenderam e sabem, assimilaram e foram transformados através da compreensão, da visão, né? No âmbito deste relacionamento criatura-criador, eles conhecem o Deus coloridos pelos atributos de Maya como puro Sattvaguna, pura inteligência, aquilo que nos concede a nossa inteligência humana, aquilo que nos concede o Sol, a Lua, os 5 elementos, os outros seres vivos, para que a gente possa navegar, interagir e possivelmente crescer, né? Crescer e obter nascimentos superiores, ou não obter mais nenhum nascimento, mas pelo menos não declinar e nascer como uma barata, um rato, né? Um inseto, alguma coisa deste tipo, né? E não somente isso, eles são dotados desta informação, deste conhecimento, mas eles são dotados de devoção. Swami não, eu sempre chamo ele de Swami, porque ele fundamentalmente é um Swami, talvez o maior Swami dos Swamis, Ramana Maharaj, né? Ele simplesmente ele deixou tudo para trás, né? Renunciou tudo e foi, né? Viveu o processo dele, né? Nas cavernas lá de Arunachala, né? Então, Onde é que eu estou? O Ramana costumava dizer que existem dois caminhos, ok, para aqueles que veem a devoção como um caminho, ele diz, existem dois caminhos, ok? Então, por outro lado, ele diz, somente através do Jnana o ser pode ser realizado, né? Mas ele diz, existem dois caminhos, tudo bem. Mas todos esses dois caminhos, o da devoção e do Jnana, né, do estudo e da compreensão, eles devem simplesmente, como é que se diz isso, essa confluência, Marcelo? Eles devem Se encontrar, professor. enfim, Convergir. Convergir. convergir, obrigado. Eu era acostumado com a palavra mais sofisticada, mas a Betânia, na simplicidade dela, ela é precisa. Eles podem se encontrar, eles precisam se encontrar, convergir, né? Confluência, né? Ela precisa. Bom, por quê? Porque se você segue o caminho da devoção, mais cedo ou mais tarde, a devoção irá purificar o seu complexo corpo-mente de tal modo que você vai chegar nas escrituras do Karma Yoga e do Jnana Yoga, né? Porque você vai purificando, vai refinando, vai amadurecendo, aí você chega no nível de maturidade no qual o Senhor, o sistema Ishvara, a vida, te apresenta o Jnana Yoga do Karma e do Jnana Yoga do Vedanta, né? Então, ele costumava dizer, ou você é um devoto, mas você vai ter que encontrar o Jnana. Aí, do outro lado, ele dizia assim, se você é um Jnana Yogi, se você quiser realmente colher os frutos do autoconhecimento, você tem que se encontrar e desenvolver a devoção. Ele diz que esses dois caminhos convergem e, no final, para que você possa realmente desfrutar, colher os frutos do autoconhecimento, o seu centro emocional precisa estar refinado através da devoção, que é o amor. Você não consegue ser feliz sem amar a vida, entendeu? E você, a forma de amor mais sublime, mais clara e desinteressada, né? É o amor pelo Criador, que se manifesta como tudo isso, né? Ao nosso redor. Eles são dotados de devoção, ele diz aqui, não somente de conhecimentos, de boas informações das Escrituras, mas eles são dotados de devoção, eles estão encharcados, soaking in devotion, encharcados, banhando em devoção, né?
aquela coisa assim, né? Você lembra daquela historinha do meu primeiro professor do Vedanta, que ele tinha algumas carências, entre elas a carência da devoção, deste amor, né? E uma vez ele encontrou o primeiro guru dele, com quem ele ficou 2 anos, que foi o Shimaya, e falou assim, eu estou precisando desenvolver devoção, amor, né? Eu sou uma pessoa muito dura. Ele falou, então você vai para a Bedananda. Ele falou, vai lá no sul da Índia e vai aquele vilarejo e procura, eles vão dizer onde é que está o ashram dele. No meio da natureza, eles ficam lá. E o meu primeiro guru foi lá e viveu lá um período de tempo, tá? E ele foi testemunho da beleza, da pureza daquele sage, que era autorrealizado, mas ainda assim, acima de tudo, era um devoto de Saguna, Brahmana, as leis, a beleza. Era uma pessoa que transbordava amor. O amor, quando você transborda amor para com Deus, aquele amor para com Deus abrange o amor por tudo e todos, né? Amor incondicional, amor por Deus, porque tudo está incluído naquilo que é Deus, né? Então, o amor incondicional é um amor por Deus. E aqui ele diz que ele não somente ele é um Yoni, mas ele é um devoto, ele vive encharcado nesta devoção. E como é que eles conseguem desenvolver tal devoção? Porque eles compreenderam essa visão de que tudo na criação é o Senhor. Portanto, eles veem tudo como o Senhor. Tudo é a glória deste Senhor. Tudo é esta inteligência. Tudo pertence a esse Senhor, né? O ego é aquele que rouba, aquele que se apropria indevidamente das coisas. Ah, eu sou. Agora, meu intelecto está tão sharp, eu tenho uma inteligência, uma sabedoria, né? Então, eu me aproprio dessa inteligência sem me dar conta que essa sabedoria, esta inteligência pertence a Ishvara, né? Esta Sattva-guna puro, né? Que concede a cada um de nós a oportunidade de refinar, purificar, de modo que a gente possa ter um pouquinho mais de inteligência, de sabedoria, né? E aí o ego imediatamente se apropria, dizendo assim, não, esta é minha glória, né? Nós vimos diversas passagens sobre isso, toda a glória vem, né, desta consciência, desta nirguna consciência que se manifesta como a consciência de Deus, a inteligência de Deus, que é transferida, doada em porções minúsculas, né, para a inteligência humana, e a inteligência humana que se perdeu no materialismo, ela se apropria indevidamente daquilo que pertence a Deus. A glória só vem de Deus. Toda a criação é uma manifestação de Deus. Isso é que significa resolver o eguinho humano em Ishvara, na inteligência de Ishvara. O ego é aquele que começa a crescer, começa a pensar, ups, e agora? Agora realmente, né? Olha, assim, as pessoas começam a olhar para mim como se eu fosse um sábio, uma sábia, né? E aí o ego começa a dizer, uau, então eu sou realmente brilhante, sou glorioso, né? Lá no fundo, o ego vai desenvolvendo essa tendência, entendeu? Por isso que é importante a gente se manter em constante contato com o professor e as escrituras, né? A pessoa começa a melhorar, começa a desenvolver umas sacadas ou um conhecimento mal digerido ou não assimilado devidamente, e já começa a sair por aí se achando. É um perigo enorme. Portanto, a devoção e a apreciação são invocadas e através de cada experiência você sabe que aquilo ali é um prasada do Senhor. O Parabhada constantemente se manifesta diante de nós como um prasada, tudo através da glória do Senhor. Tem uma passagem em algum lugar, eu acho em outros textos não vedânticos, talvez também tenha isso, né? Quando o Senhor brilha, tudo brilha, né? Então, quando nosso intelecto brilha, né, é porque o Senhor está brilhando, né? Quando a lua brilha, né, é porque o sol está brilhando, né? Então, o brilho da lua vem do sol. O brilho da inteligência humana vem da inteligência pura sattva,
Sattva Guna é de Ishvara. Mas o ego humano, ele tende a querer se apropriar indevidamente daquilo que não pertence. Então, a gente dá uma parada aqui. A gente volta em 10 minutos. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Namastê.